Jesus, muito obrigado, Pai, por mais esse dia. Te agradecemos, nós te louvamos. Pedimos que o Senhor continue aqui conosco, falando nos nossos corações, que o Espírito Santo tenha total acesso, Pai, total acesso à nossa mente, ao nosso coração. Levamos cativo o nosso entendimento e entregamos tudo em Tuas mãos, Papai, para que o Senhor faça da maneira que o Senhor tem que fazer em nossas vidas. Por favor, Pai, não conseguimos, não sabemos fazer, precisamos inteiramente do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Abra comigo a Bíblia aí, no Evangelho de João, capítulo 6, João 6, 68. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. Amém? Vamos ler só um versículo só. Diz assim, aliás, dois, né? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Amém. O capítulo 6 aqui de João vai marcar uma transição no ministério de Jesus. Ele acaba de passar pela multiplicação dos pães e dos peixes. E porque ele faz essa multiplicação dos pães e dos peixes, uma multidão começa a segui-lo, né? Já vinha sendo seguido, mas a partir daquele momento ali, as pessoas começaram a perceber que Jesus poderia suprir as suas necessidades físicas. Fome. Tipo assim, esse cara multiplicou comida. Esse cara pode multiplicar qualquer coisa. Eu preciso seguir ele. E aí, mais pro meio ali do capítulo, eu estou resumindo, tá bom? Mas depois leia lá João 6. É bem bacana. Jesus ele vai começar a declarar algumas coisas. Ele vai declarar lá que ele é o pão da vida. E ele começa a fazer declarações muito profundas e espirituais. Algumas pessoas começam a perguntar sobre o maná, sobre Moisés. E Jesus fala: vocês não estão entendendo nada. Sim, resumidamente, ele fala assim: eu não vim trazer pão para vocês. Eu sou o pão da vida. E aí ele começa a falar: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte. E aí, isso para nós hoje, ok a gente ouvir isso, porque a gente sabe que Jesus estava falando do corpo, da comunhão com Ele. Nós temos a ceia que nos remete ao corpo, ao sangue. Hoje a gente entende. Agora você imagina, na época de Jesus, para um judeu, que era terminantemente proibido tomar sangue ou comer carne crua, um judeu, que se diz aqui, por favor, com aspas, né, o Messias, e ele estava declarando isso. Eu sou o pão que desceu do céu. Ele estava colocando como uma divindade ali. Agora você imagina para aqueles judeus que não entendiam, que não conheciam, que só estavam buscando alguma coisa nele, ele fala: comam da minha carne e bebam do meu sangue. A resposta que eles dão para Jesus é assim: essa palavra é muito dura. Sim, eu não estou entendendo o que esse cara está falando. E eles começam a ir embora. Eles começam a falar: Senhor, é muito duro. Lá em João 6,60, né, vai falar que muitos acharam que essa mensagem era dura demais.
sabe, o que deixa muito claro aqui, que eles queriam um Messias para resolver os problemas. Eles queriam o Salvador para tirar eles de uma situação ruim que eles estavam vivendo. Mas eles não queriam ter parte com esse Salvador. Eles não queriam participar. Eles queriam a solução do problema, mas eles não queriam participar daquilo. E aí é exatamente o contexto onde que Jesus vira para os discípulos mais próximos e fala: e vocês? Vão ficar ou vão embora? E aí Pedro, ele dá essa resposta que nós lemos aqui: Senhor, para onde que a gente vai? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E essa é a diferença que a gente vai entender aqui, falar um pouquinho hoje, entre seguir Jesus pelos benefícios que Ele pode trazer e seguir Jesus por quem Ele é. Lá em João, ainda no Evangelho de João, né, capítulo 6, versículo 26 e 27, vai dizer lá: vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. O que Jesus estava falando aqui era, o que ele estava fazendo, na verdade, era confrontando aquelas pessoas. Olha, vocês estão aqui não porque alguém foi curado, alguém foi salvo, não, mas vocês estão aqui porque eu multipliquei comida para vocês. Sabe assim, eu trouxe um sustento que vocês não precisam trabalhar. Ele está falando assim: não, mas para aí, para isso daí, você não precisa de mim. Para que comer, você não precisa de mim, cara. Assim, tipo, não é isso, vocês não estão entendendo. Eu não vim aqui trazer pão para vocês. Eu não vim aqui resolver o teu problema aqui, para você não ter que mais trabalhar, para você ficar em casa. Não. Eu vim aqui por outro motivo. A busca que eles esperavam daquelas pessoas era uma busca espiritual. Era uma busca que ia saciar algo dentro deles. Algo que a gente falou há 2 semanas atrás, aquela fome, aquela sede. Sabe? Que não é uma fome, uma sede natural, mas uma fome, uma sede que vem de Jesus, que vem de Deus. O que eu quero dizer com isso aqui, né? Jesus, ele não é o meio para a gente chegar onde a gente quer. Ele é o próprio lugar, ele é o próprio alvo que a gente tem que buscar. Na nossa vida normal, cotidiana, a gente vai ter problema, a gente vai ter várias situações, a gente vai caminhar. Mas a gente precisa começar a exercitar e entender que, de novo, né, eu sempre falo isso, planos são saudáveis. Né? A gente querer melhorar, a gente querer fazer alguma coisa, isso não tem problema nenhum. Mas a gente não pode perder o foco. E o foco tem que ser Jesus. Sabe por quê? Porque senão a gente vai começar a buscar Jesus pelo que a gente quer receber lá na frente. Entende isso? Então, assim, um exemplo muito prático. Não é errado eu querer melhorar de vida. Ter uma casa, ter um carro novo, sei lá. Não tem nada de errado ter o melhor para meus filhos, né? Uma roupa, uma comida, não tem nada de errado nisso. Mas se eu transformar isso no alvo da minha vida, eu vou acabar não me desviando de Jesus, mas usando Ele para tentar chegar nisso. Quando na verdade é o contrário. A gente tem que mirar em Jesus. E quando a gente mira em Jesus, a Bíblia diz que Ele derrama as outras coisas sobre nós. De novo, não é que a gente não pode se planejar, não é que a gente não pode planejar, não. É que isso não pode tomar o centro e o foco, que é Jesus. Eu
vou me organizar para fazer alguma coisa no futuro, eu vou me planejar para comprar alguma coisa no ano que vem. Amém, isso é inteligência financeira e tá tudo certo. Mas a minha busca por Jesus não vai ser para Ele me dar mais dinheiro, a minha busca por Jesus não vai ser para Ele me dar saúde para eu conseguir isso, a minha busca por Jesus vai ser porque eu preciso de Jesus. Porque Ele tem as palavras de vida eterna. Porque sem Ele, cara, nada disso aqui faz sentido. Muito menos os planos que eu vou fazer para o ano que vem. E isso é uma coisa muito sutil na nossa vida. Sabe, isso toma o lugar de Jesus muito rápido e muito fácil. Porque, de novo, não é algo errado, mas é muito fácil eu começar a mirar só no alvo, assim, sabe? Não, agora eu vou fazer só isso aqui, ó. Eu vou guardar dinheiro. Então eu vou guardar dinheiro. A gente estava falando de guardar dinheiro esses dias com o Nicolas lá. Não, agora sim, ó, esse é o meu foco. Eu vou guardar. Por quê? Porque eu vou guardar, porque eu aprendi, porque isso aqui... Mas qual que é? Para que é isso? Assim, por que eu estou fazendo isso? Sabe? É para satisfazer algo natural? É para quê? Assim, talvez eu não precise... Eu preciso focar, eu preciso planejar, eu preciso pensar no futuro dos meus filhos, mas eu preciso fazer isso até o ponto que isso não interfira na minha fé. Até o ponto que isso não interfira no quanto eu confio em Deus que vai suprir a minha necessidade e a da minha família. De novo, olha só, não adianta eu deitar no meu sofá e falar, não, eu confio em Deus, eu estou orando aqui e amanhã vai ter comida aqui no meu prato e se eu morrer, meus filhos vão ter... Jesus fala assim, peraí, amigão, faz tua parte que eu faço a minha. Ele pode trazer na porta? Pode trazer na porta. A gente conhece diversos testemunhos disso, de como Deus supre. Mas o ponto é, cuidado, para que a gente não busque o alimento que Ele pode dar, sem buscar Ele em primeiro lugar. Consegue entender? É sutil isso. É muito fácil a gente se perder nesse ponto, assim, sabe? A gente vê os benefícios que Ele vai trazer e não o que Ele é. Porque com o que Ele é, vem os benefícios, mas vem todo o resto. Vem o ser abençoado, mas vem o mundo ter as aflições. Sabe? Vem olha, o mundo vai te perseguir porque você me ama. Por quê? Porque o mundo não tem parte comigo, é isso que Ele fala. Entende? A gente vai falar, não, mas peraí, eu não quero essa parte. Eu quero só o que é bonzinho. E não dá. Então assim, se a gente só quer o que é bom, a gente vai ficar sempre no meio do caminho. Se a gente só quiser o que Ele pode dar, a gente nunca vai realmente conhecer Jesus. Ter intimidade com Jesus, a ponto de descobrir quem Ele é, não o que Ele pode fazer. Um outro ponto que a gente vê aqui é quando esses outros discípulos olham para a mensagem de Jesus e falam assim, cara, essa mensagem é muito dura. Ok, Ele me dá aqui o pão, a água, Ele me dá uma palavra bonitinha, isso sacia aqui a minha mente, Ele até pode curar o meu físico, mas essa mensagem é muito dura. Ter parte com Ele, fazer parte disso, cara, eu não quero isso. Aí, o ponto aqui é o seguinte, o problema não está, e não estava, e não continua não estando nas palavras de Jesus. O problema está na disposição de quem ouve. Isso não mudou, gente. Da mesma maneira que aquela multidão estava lá, a gente continua aqui hoje. Sabe? E muitas vezes, ainda hoje, às vezes a palavra parece muito dura. Quando ela confronta o nosso eu. Quando a palavra confronta a minha vontade, ela parece dura. Quando a palavra confronta o que eu penso, aí você fala, ai, que palavra dura, poxa vida, mas Jesus é amor, Jesus sei que lá, Jesus é tudo isso. Mas Jesus é a verdade. E a verdade vai confrontar. Porque, vamos combinar, gente, a minha carne, a nossa carne, não quer o que é santo. Não quer o que vem dele. Porque a carne é carne. E essa carne, ela não se converte, essa carne morre. Essa carne não melhora com o tempo.
Sabe? Ela só toma formas de crente, mas ela não melhora. A carne precisa morrer. Mas a palavra que parece dura, quando a gente permite que ela transforme, que ela rasgue a carne, ela transforma a nossa alma e o nosso espírito. E aí passa de uma sensação para algo permanente em nós. É assim que a gente sai do raso. É assim que a gente sai de um lugar que parece que a gente conhece Jesus. E a gente começa a fazer parte de Jesus. Quando a gente permite que Ele rasgue e que Ele entre. Entenda, Jesus não quer transformar a nossa carne, gente. A carne, entenda como algo superficial. Jesus quer rasgar a carne e transformar o nosso espírito, quem nós realmente somos. E é isso que muda. Porque por um certo tempo, eu posso parecer transformado. Né? Então a gente vai para a igreja, a gente começa a caminhar, a gente começa a ouvir a palavra, e aquilo começa a mudar os meus atos. Em primeiro lugar, não é assim? Então, sei lá, eu paro de falar palavrão, eu paro de fazer alguma coisa que eu sei que é errado, naturalmente falando. Esse é o primeiro passo. Mas se eu comparar só isso, é só uma transformação externa, entende? Eu mudo as minhas vestes, eu coloco uma roupinha mais fechadinha. Isso é mudança de visual, de carne. Isso não transforma. Agora, quando a gente começa a entender que Jesus quer entrar e fazer parte, e eu preciso fazer parte dele, ele fazer parte de mim, uma coisa só, aí o negócio começa a mudar de lugar. É por dentro da carne, é por dentro do nosso eu, sabe? E então quando a mensagem parecer dura, quando algo bater aí na tua mente, no teu coração, você fala assim, puxa, caramba, hoje pegou, saiba que ela precisa rasgar a carne, ela precisa transpor aquilo que a gente é, aquilo que a gente pensa. O que está acontecendo aí, gente, é só uma briga entre o que a gente pensa, o que a carne pensa, com o que a palavra de Deus pensa. A palavra de Deus desculpa. Agora, a partir daí, eu vou ter que falar, carne, você vai ter que sair daí. Porque essa palavra é vida. E essa palavra vai inundar a minha vida. E aí, a gente vai ter que digerir isso, entende? E a gente vai ter que engolir esse negócio vai ter que fazer, vai ter que modificar dentro de nós. 1 Coríntios 2,14 vai falar assim, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura. De novo, o homem natural, quem? Quem pensa naturalmente, quem age naturalmente, quem faz as coisas no mundo normal, natural, quando começa a ver Deus, fala, não, isso é muito loucura, isso é loucura demais, sabe? Calma, aí também já é demais. Não é demais, é Deus agindo, é Deus querendo transpor algo em nós, sabe? Tirar essa barreira, tirar algo que nos impede de ver Deus, de sentir a Deus, de ser saciados verdadeiramente por Deus. E aí, o que acontece quando a gente não permite que Deus transponha essa barreira, é que a gente tenta fazer as coisas no lugar de Deus. Para que a gente não se frustre, para que a gente continue crendo, o que a gente faz? A gente começa a tentar resolver pela nossa mão. Aqueles discípulos que foram embora, eles não entenderam, eles queriam continuar controlando. Eles queriam continuar a vida deles como a vida deles estavam. Mas eles queriam os benefícios de Jesus só. E Jesus estava falando assim, não, eu não vim trazer esses benefícios, vocês não estão entendendo. Benefício é parte do pacote. O pacote começa fazendo parte de mim. O que a gente começa a fazer é tomar decisões por vontade própria, apressar processos. Quando as coisas parecem que vão dar errada,
a gente vai perguntar, poxa, mas por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus permitiu isso? E aí, entenda, não é uma permissão dele, mas é algo que a gente se coloca. Por não compreender as coisas de Deus, a gente toma atitudes e decisões por nós mesmos. E essas decisões não nos levam para perto de Deus. Ao contrário, essas decisões, elas limitam o que Deus pode fazer em nós. Por quê? Porque, de novo, vou dar um exemplo lá de Abraão. Abraão, o pai da fé, recebe uma promessa de Deus: você vai ser pai de multidões. Ele velhinho lá, quase, não acontece nada. O que acontece? Sara é estéril, eu sou estéril, o filho não vem, a promessa está aí, o que eu vou fazer? Bom, vamos ajudar. Vamos tomar as nossas próprias decisões. Ô Abraão, pega aqui Agar, aqui, ó. Vai ter um filho com Agar. Decisões. O que eles fazem? Tentam. Agar tem um filho. E aí de repente Deus aparece e fala assim: ô Abraão, eu vou te dar um filho, você vai ser pai de multidões. Não, eu sei, tá aqui, ó. Olha aqui, Ismael. Não, eu nunca falei que era com Agar. Olha a situação, entenda. Poxa Deus, mas como o Senhor permitiu? Imagina Deus assim, né, tipo, olhando para ele assim: ô filho, você não entendeu. Você não entendeu. E aí, né, de novo, o problema não está com Agar, não está com Ismael, eles não têm culpa de nada. Mas se a gente olhar agora de longe o contexto disso tudo, olha o problema que Abraão arrumou para o mundo. Não é para ele. A gente vê Israel e Palestina aí lutando até hoje, irmãos lutando até hoje. Cara, porque não entendeu o processo. Porque quis apressar alguma coisa que não precisava ser apressado. Porque não entendeu o tempo. Porque não permitiu, sabe, que Deus chegasse onde precisava chegar. De novo, a gente dá o exemplo de Abraão, puxa vida, né? Estou falando do pai da fé, não posso nem, né, misericórdia. Mas entendam que está ali como exemplo para nós. E a gente não é diferente. A gente passa a nossa vida fazendo e tomando decisões sem permitir que o Espírito Santo, sem a gente fazer parte da carne e do sangue. E essas decisões, gente, no futuro a gente vai colher. Essas decisões já foram. Eu não sei nem se eu dou um exemplo da Sabrina essa semana. Mas é muito boa essa, assim, não tem nada... Não sei, acho que talvez só a Dona Hélia não sabe, a Wanda sabe aqui, não sei se... Bom, semana passada, não lembro quando, essa semana, um passarinho fez um ninhozinho ali na nossa árvore lá de trás. Lá. Ah, semana passada você viu, né? Lindo, maravilhoso ali, né? Participou do culto com a gente. Aí, essa semana, um dia que choveu forte aí e tal, começou a ventar. A Sabrina pensou, falou, poxa, vai ventar, vai cair todos os ovinhos no chão. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os ovinhos, vou tirar do ninho, vou guardar aqui dentro de casa. Amanhã, quando eu parar de ventar, eu coloco lá de volta. Uma boa ação, né? O que aconteceu? Exatamente. Os passarinhos não voltaram mais para o ninho. Porque tem cheiro, porque foi mexido. Perdeu. Não, lógico, o ponto não é nem esse. O ponto é só, é um paralelo que a gente faz quando a gente olha uma situação e fala assim, cara, eu preciso meter a mão nisso. Não, assim, se eu não fizer, é exatamente o que Deus está falando pra gente.
se você não fizer, se você tiver paciência, se você souber esperar, se você tiver parte comigo, eu faço. É isso. Ah, aquele ovinho podia ter caído no vento? Podia. Não sei se ia cair. Mas Deus podia ter segurado ele lá? Podia. Então tudo bem, né? O ovinho é o de menos, entre aspas, entende? Mas o que eu quero só ilustrar é isso. A gente precisa permanecer quando é mais fácil a gente desistir. A gente precisa permanecer firme quando é mais fácil a gente meter a mão. Sabe, por mais que você tá olhando ali, assim, sabe, você tá vendo, sabe, vai dar ruim. Aí você fala assim, não vai dar ruim. Sabe, eu vou permanecer. Olha a pergunta que Jesus faz lá, né, João 6, 66, 68. A Bíblia diz lá, João vai dizer, né, aquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então Jesus perguntou aos 12, e vocês também não querem ir? Talvez aqui, entenda isso, gente, esse abandono aqui que a gente está falando aqui, talvez não seja um abandono de largar Jesus, entende? Entende? Não é um abandono de você sair da igreja, né? De largar Jesus. Esse abandono, ele é mais sutil. Esse abandono eu continuo aqui, mas eu vou tomar as minhas próprias decisões. Eu vou continuar seguindo Jesus. Eu vou continuar querendo o que Ele tem para oferecer, porque eu sei que Ele é o caminho, eu sei, mas eu não quero ter parte com Ele. E seguir a Jesus sem ter parte com Ele não funciona. A gente precisa querer ter parte com Ele, sabe? Martinho Lutero, né, um reformador, o pai da igreja, aí, ele diz uma frase que é assim: eu posso não conhecer o caminho por onde me conduz, mas eu conheço bem o guia. Às vezes Jesus vai nos levar por caminhos e por situações que a gente não vai entender. Mas a nossa confiança não está no caminho, está no guia. Você entende? A nossa confiança não está no que pode acontecer, a nossa confiança está em quem nos colocou ali. Se a gente entrou nesse caminho por Ele, pode ter certeza que Ele tem a saída para o caminho. Salmo 73, 35 vai dizer assim: a quem tenho no céu senão a Ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a Ti. Sabe? É o anseio e a fome, assim. É querer estar com Ele. É estender tudo para Ele. Jesus é o caminho, sabe? Não há outro lugar para onde a gente pode ir. Não há outro lugar que a gente pode buscar. João 14, 6, Jesus vai declarar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Pedro, naquele momento ali, ele entendeu, sabe, que não havia outra alternativa além de Jesus. Não existia para onde ele pudesse ir, não existia para onde ele pudesse voltar. Ele falou: cara, eu não posso sair daqui. Eu não posso, eu não estou entendendo o que você está me dizendo. Eu tenho, sabe, é claro e é notório, porque a gente vai ler, continuar lendo os evangelhos, a gente vai entender que aqueles 12 discípulos não entenderam nada que Jesus estava falando ali. Você entende? Eles também não entenderam. Que raio de carne, de sangue, eu vou ter que tomar, que é isso? Está estranho esse papo aí. Mas Pedro fez exatamente, o Martinho Lutero acabou palavreando a resposta de Pedro, que foi: eu não estou entendendo o que você está dizendo, tá bom? Mas eu quero esse caminho. Eu não estou entendendo, mas eu não vou sair daqui.
Eu não estou entendendo, assim, mas eu vou continuar firme aqui. Atos 4:12 vai dizer assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há outro. Gente, não há nada que a gente possa fazer. Não há nada que a gente possa, não há quem a gente possa recorrer se não for a Jesus, em primeiro lugar. De novo, se a gente fizer parte dele, as outras coisas vão ser acrescentadas, sabe? A gente vai ter estratégia, sabedoria para fazer todo o resto. O que eu quero dizer com isso é, se eu planejo alguma coisa para o meu futuro, primeiro eu preciso estar debaixo da direção dele. E aí a segunda coisa, eu vou planejar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando eu estou com ele e ele está em mim, o que eu penso vem dele, o que eu desejo vem dele. Então primeiro eu vou ter certeza que nasceu no coração de Deus. Isso vai se cumprir na minha vida. Então é invertido. Eu vou falar assim, não, parece isso é uma estratégia de Deus para minha vida e para minha casa, para minha família. Poxa, olha que legal, então eu vou fazer. É diferente de eu querer fazer e aí eu vou, e eu aperto aqui, eu faço ali. É óbvio que a gente pode conseguir alguma coisa, mas não tem parte com ele. Em algum momento vai roubar o que Deus tem de nós, para nós. Entende? Qualquer coisa, por melhor que seja, por mais boa que seja. Eu vejo muito isso, sabe como? Na relação financeira, gente. Guardar dinheiro para um futuro... Escuta isso aqui, viu, seu Zé? Para nós. Guardar dinheiro para um futuro, para nossa família, é importante. Não é? É importante. Mas se isso não nascer primeiro no coração de Deus, e Deus derramar isso na nossa mente, no nosso coração, sabe o que vai acontecer? Lá na frente, Deus vai falar assim para nós: filho, você é meu filho mesmo? Então eu preciso que você abençoe a Eliana. E aí sabe qual vai ser o nosso pensamento? Não, Jesus, foi o meu esforço que guardou esse dinheiro. Você entende a diferença? E eu falo assim: o Senhor tem razão, isso tudo não é meu, isso nasceu no teu coração. Então toma, Senhor, é pro Senhor. Muda tudo. Muda tudo, muda tudo, muda tudo. Se as coisas que a gente pensa, que a gente faz, os nossos planos não tiverem nascido no coração de Deus, gente, eles não são bons para nós. Por mais bonitinhos que eles pareçam, por mais honestos que eles sejam, por mais bem intencionados que eles sejam, eles são só da carne para fora. Quando ele é da carne para fora, ele até pode ser bom, mas ele não tem parte com Deus. Então, em nome de Jesus, que a gente entenda que Jesus não é uma opção. Jesus é a solução. É o único caminho, sabe? O capítulo 6 aqui, ele termina com poucos discípulos lá de Jesus. Mas esses poucos continuaram firmes, porque por mais que eles não entenderam o caminho, eles entenderam quem era o guia deles. Eles confiaram em Jesus. E talvez hoje a gente precise voltar a confiar no dono do caminho, sabe? No caminho e não no processo. A gente precisa começar a olhar novamente, ou em alguma área da nossa vida, para Ele especificamente. Entender que sem Ele, gente, sem Ele nada adianta. Sem Ele não adianta eu crescer, sem Ele não adianta eu estudar, sem Ele não adianta eu ter um emprego, sem Ele não adianta eu ter uma família, sem Ele não adianta nada mudar. Porque toda mudança sem Ele vai ser uma mudança superficial. Superficial. Agora, se Ele tiver no caminho, se Ele tiver no processo, essa mudança terá raízes profundas, sabe? E ela vai gerar fruto. Frutos para a eternidade.
não são frutos para essa terra, sabe? E a gente precisa gerar frutos para a eternidade aqui. A gente precisa começar a gerar frutos para além dessa terra, além daquilo que a gente vê. Os nossos frutos são eternos. Feche seus olhos por um instante aí. Talvez alguma palavra continue sendo dura para o nosso coração. Talvez o tempo pareça duro, o processo pareça demorado. Mas hoje nós temos um convite do Espírito Santo para a gente permanecer. Que a nossa decisão seja: Senhor, eu não tenho para onde ir, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Jesus, eu não tenho outra saída, outra solução para a minha vida. Não é o meu emprego, não é a minha família, não é algo que eu acho que falta, não é nada disso. É o Senhor que me falta mais. Eu preciso estar mais perto, eu preciso fazer parte, eu preciso ter comunhão com o Senhor, eu preciso fazer parte da carne, do sangue de Jesus. Oh Jesus, não há outro lugar de descanso, não há outra fonte de vida, não há outro nome, não há outro lugar que desejamos estar, Jesus, que não seja na Tua presença. Jesus, que toda falta material, que toda falta humana em nós seja suprida inteiramente pelo Senhor, papai. Jesus, que toda deformidade na nossa vida, no nosso caráter, seja completada e restaurada pelo Senhor. Que a nossa esperança não esteja em pessoas aqui, papai, que a nossa esperança esteja inteiramente no Senhor. Que a nossa esperança não esteja em lugares que a gente possa ir, que a gente possa viver, mas que a nossa esperança esteja inteiramente no Senhor, Pai. Nós queremos declarar essa manhã que nós permanecemos aqui em Cristo Jesus. Pai, mesmo quando estiver difícil, mesmo sem entender, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado porque podemos fazer parte disso. Muito obrigado porque mais uma vez o Senhor nos convida a participar, nos convida a fazer parte. Pai, nós declaramos aqui que nós queremos fazer parte com o Senhor. Nós somos do Senhor, Pai, nós somos Teus, o Senhor é nosso, Pai. Sabemos que não podemos oferecer muita coisa para o Senhor, papai. Temos nada para oferecer de bom para o Senhor. Mas mesmo assim o Senhor nos ama, mas mesmo assim o Senhor nos deseja. Muito obrigado, papai, por isso, muito obrigado. Faz arder em nosso coração mais uma vez, Pai. Faz arder em nosso coração e que o Teu Espírito rasgue verdadeiramente a nossa carne e que Ele toque no profundo da nossa alma e do nosso espírito, Jesus. Que não seja superficial as nossas mudanças, que não sejam superficiais a nossa maneira de pensar, mas que ela encontre raízes em Ti, Jesus. E só assim elas serão sustentáveis. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo, Jesus. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai.